Agora eu falo especificamente com o sojicultor brasileiro, mostrando os dados que foram apresentados nesta quinta-feira. Uma quinta-feira de muita movimentação, números de levantamento de safra no Brasil através da Conab e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Números internacionais lá nos Estados Unidos, através das vendas e exportações apresentadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E eu começo falando a respeito da produção que foi estimada de soja pela Conab. Conab, entre abril e maio, elevou a sua estimativa de produção. Essa elevação de estimativa de produção, de acordo com o Conab, ela ocorre principalmente pelo bom andamento que se teve com a soja em estados que começam seu cultivo tradicionalmente mais tarde. Que estados são esses? Rio Grande do Sul, claro, é o mais expressivo em relação à produção, entre os que eu vou citar agora, começou mais tarde, e o Rio Grande do Sul ele não teve nenhum problema no seu resultado, no seu trabalho de campo. Com isso, a produtividade gaúcha foi mais elevada e os resultados de produção também. Tanto é que, quando comparamos com o estado do Paraná, que teve problemas climáticos, assim como o Mato Grosso do Sul, Paraná é tradicionalmente o segundo maior produtor de soja do Brasil, mas neste ano, Rio Grande do Sul passa a segunda posição e o Paraná passa para a terceira posição em resultado de produção final de soja. Portanto, bons resultados no Rio Grande do Sul. Outra região, ou fronteira agrícola, melhor dizendo, é o do Mato Piba. Mato Piba vai apresentando bons resultados. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia têm tido bons resultados, mantendo um nível de produtividade mais interessante. Isso acaba trazendo uma elevação na média nacional, melhora a média nacional, por assim dizer. Com isso, Conab vai mostrando um número maior do que aquele que vinha apresentando em abril. Agora, eu vou trazer aqui na tela como é que as safras têm evoluído em torno de produção. Acompanhe conosco aqui, trabalho feito aqui pela equipe do Agricultura BR. Você vê que a temporada 2013-2014 teve uma produção de 86 milhões 120 mil toneladas. 14, 15, 96 milhões, 220 mil toneladas. A 15, 16 foi aquela safra que tivemos aqui no Brasil com muita dificuldade, problemas climáticos, calor, seca, aí essa safra evoluiu. Ela foi para 95 milhões 430 mil toneladas. A 16, 17, você vê que sobe bem, vai para 114 milhões e 70 mil toneladas. E a 17, 18 chega ao recorde, de acordo com a Conab, dados oficiais, a 119 milhões 280 mil toneladas. Já a campanha 18-19 agora é estimada pela estatal brasileira em 114 milhões 310 mil toneladas, de acordo com os números da Conab apresentados nesta quinta-feira. Falo agora sobre produtividade. Produtividade é o dado que mexe mais e que faz com que os números de produção eles tenham essa variação entre um mês e outro, em cada um dos levantamentos apresentados. O que Conab diz é, como eu disse já, Rio Grande do Sul e Mato Piba têm bons resultados de campo e melhorou a média nacional, não só de produção, mas também de produtividade. Vamos ver a média nacional de produtividade, você acompanha na tela comigo. Aqui nós temos uma média feita em sacas produzidas por hectare. A campanha 13-14 contou com 47,56 sacas por hectare. A 14-15, 49,96 sacas. A 15-16, 47,83 sacas. E a 16-17, 56,06 sacas. A 17-18 ficou com 56,56 sacas, é o recorde nacional de produtividade, e a 18-19 agora é estimada em 53,21 sacas por hectare. Era pior, esse número da produtividade da campanha atual já foi de 51,22 sacas. Agora, observem, porque nós vamos falar agora a respeito de exportação. Um dos números que eu vou mostrar agora é relacionado à estimativa da Conab para as exportações brasileiras. Como eu já disse, na apresentação, início de programa, teve uma redução de 2 milhões de toneladas na estimativa de exportação de soja. Mas espera lá. A Conab fez o seu estudo no acumulado dos últimos 30 dias. Esse dado é muito importante, uma observação de mercado.
Portanto, os impactos que estamos tendo neste acumulado de semana, de domingo para cá, depois que Donald Trump fez um anúncio no Twitter que vai voltar com as taxas de 25% sobre produtos chineses, eles não estão ainda, dentro da terminologia econômica, precificados. Então, há muitas situações ainda a se desenharem. Outro fator que eu destaco aqui é em relação à marca de 68 milhões de toneladas de soja a serem exportadas. Ora, é o mesmo número da campanha 16-17, que é o antigo recorde brasileiro. Eu já falo mais a respeito disso, mas antes eu vou mostrar no gráfico o que acontece com o Brasil em relação às exportações de soja. Aqui temos números que estão em milhões de toneladas. Campanha 15-16, com 51 milhões 580 mil toneladas exportadas. 16-17 foi recorde, 68 milhões 150 mil toneladas. Campanha passada, 17-18, Estados Unidos ficam fora do mercado chinês e as exportações brasileiras alcançam 83 milhões e 600 mil toneladas. As duas últimas colunas se referem à campanha 18-19, números de abril, que está ali o número 4, e também os números de maio, está ali o número 5. Em abril, mês passado, a estimativa eram de 70 milhões de toneladas, enquanto que agora, em maio, fica em 68 milhões de toneladas. Pode deixar o gráfico na tela? Deixa o gráfico na tela e volta aqui um pouquinho. Observe que 16-17 comparado a maio para 18-19 é o mesmo número, 68,15, 68 milhões de toneladas. O que isso quer dizer? Que voltamos a um patamar que era muito bom, considerando Estados Unidos no mercado. Mas esse número aqui considera também essa ligeira redução que os chineses têm feito em relação às suas importações de soja. Tem uma queda aí de 13% a 14%, que é o que está sendo registrado no acumulado do ano. China está comprando soja, sim, não há dúvida sobre isso. Está comprando soja e barata. Vai comprar, só sai na boa, só sai para comprar barato, é o que os chineses estão fazendo. Mas quando o Brasil, na campanha 16-17, bateu o recorde e chegou a 68,15 milhões de toneladas, os números anteriores da Conab ao mês, eles apontavam para uma exportação recorde, mas menor do que esse, ali em 64, 65 milhões, e aí acabou fechando a safra acima de 68 milhões de toneladas. O que eu quero dizer? Esses números aqui, principalmente a partir do que começa a ser desenhado nesta sexta-feira, em relação a Estados Unidos e China, devem ter diversas alterações, revisões no segundo semestre deste ano de 2019, mas fique bem atento a isso. Eu mostro agora como é que está, então, o estoque brasileiro da oleaginosa. Então, veja bem, se tivermos ali uma situação de estimativa de produção de soja maior, cerca de 1 milhão de toneladas maior, e reduziu a estimativa de exportação em 2 milhões de toneladas, para onde que foi? Porque o consumo interno continua o mesmo, né? A expectativa continua a mesma. Ora, ela foi para o estoque brasileiro de soja, de acordo com o Conab. E no caso do estoque do Brasil, o Brasil tradicionalmente tem um estoque baixo de soja. 3 milhões e meio, como eu vou mostrar agora, não é um estoque grande quando a gente pensa em outros países, outros grandes players, como Estados Unidos, como Argentina. Entretanto, para o Brasil, é um estoque razoável, um estoque grande até em relação ao que o Brasil tem apresentado naturalmente. Ele pula de um pouco mais de 900 mil toneladas, que foi estimado no mês passado, para mais de 3 milhões e meio. Então, mais do que triplica a estimativa da Conab, os estoques de passagem de soja no Brasil, na safra atual. Veja na tela comigo, que é mais fácil de entender. Veja só aqui. A campanha 15-16 teve 5 milhões e 100 mil toneladas de soja em estoque de passagem. A 16-17 é o recorde, né? É quando teve um maior acumulado de soja estocado no país, ficou ali em 7 milhões 480 mil toneladas. A safra 17-18 entregou, se é que entregou, tá? Esse número é muito interessante, porque a Conab, para chegar a esses 740 mil toneladas de estoque de passagem na safra passada, revisou 6 safras para trás. Vocês entendem? Porque os números que foram dando conta depois que aquele embarque lá de 83 milhões de toneladas, davam conta que não tinha mais soja no Brasil. Essa é a verdade. Então, se é que tinha,
ficou em 740 mil toneladas de soja. Em abril está lá 4-1819, quer dizer que é o número apresentado em abril. O Brasil teria, ao final da safra, 960 mil toneladas. E agora, no mês de maio, nesta quinta-feira, Conab diz que os estoques de passagem são de 3.460.000 toneladas. Este é o cenário desenhado por Conab, trouxemos aqui os números, agradecemos sempre o atendimento da Conab, que atende a equipe do Canal do Boi sempre com muita cordialidade, né, sempre a fim de trazer o melhor em relação àquilo que eles fizeram de levantamento. Mas isso não impede que a gente mostre algumas críticas em relação aos números apresentados. Esses foram os dados puros apresentados por Conab nesta quinta-feira, em mais um importante levantamento de safra.